Tá? Então, painel Saneamento e Meio Ambiente, Desafios de uma Metrópole. Para este painel, a gente chamou a Gabriela Otero, que é coordenadora da ABRELP, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. A professora da Escola Politécnica, a professora doutora Johnny Morita. E também a professora Mônica Porto, que é secretária adjunta da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo e está chegando um pouco atrasada. Então, a gente vai começar. Bom dia. Feriado, né? Ainda bem que está chovendo, está frio. Então, ninguém está com peso na consciência. Bom, para começar, então, o painel, a minha apresentação ela é mais um aquecimento, tá? Dando alguns elementos, algumas informações para a gente depois discutir, conversar. A ideia é que vocês façam perguntas e, se não der tempo, eu sigo em contato com vocês por e-mail, enfim. Seguimos em contato. Bom, eu vou falar dos desafios da gestão de resíduos, não só numa metrópole, tá? Eles são enormes, mas também em qualquer cidade no mundo, em qualquer aglomeração urbana. Pode passar. E falando em aglomeração urbana, em escala global, nós temos aí uma imensa dimensão territorial, cujos limites físicos não são nenhum empecilho para que as pessoas se desloquem, viajem, se conheçam, entrem em contato, não só no mundo virtual, mas também fisicamente. Então, esse mapa ele mostra todas as conexões, todas as formas físicas que estamos conectados, desde as rotas aéreas, as rotas marítimas, a malha rodoviária, as aglomerações urbanas. E esse aglomerado de pessoas, pode passar, gera muito resíduo. Então, aqui o mapa mostra as maiores concentrações urbanas no mundo, principalmente nos países ditos em desenvolvimento. Pode passar. Mas isso não significa que eles são os que gerem mais resíduos. Tá? A lógica, a equação, claro, ela compreende crescimento urbano, então crescimento populacional, mas principalmente renda per capita. Então, sempre pensem nisso. Acesso ao consumo, seja ele por riqueza ou por acesso facilitado, gera mais resíduos. E aí vocês veem que os países ditos mais desenvolvidos são os que geram mais resíduos. Aí temos locais, os países escandinavos, Estados Unidos, eles chegam a gerar quase 1 tonelada por habitante por ano, que é uma imensa quantidade de resíduos. Aqui é um gráfico de dispersão que mostra isso melhor. Ele foi feito recentemente pela UNEP, que é o braço ambiental da ONU, em parceria com a ISVA, que é a Associação Internacional para os Resíduos Sólidos, do qual a ABRELP, onde eu trabalho, é da vice-presidência. E mostra que quanto maior a renda per capita, maior é a geração de resíduos, né? Justamente pelo acesso facilitado. Pode deixar. Então, a equação, população mais desenvolvimento, mais resíduos. E aí você tem, hoje, estimativas de que nós geramos por volta de 2 bilhões de toneladas só no ambiente urbano. Se você for olhar para os resíduos industriais, essa conta pode chegar a 7 bilhões de toneladas de resíduos numa mesma superfície onde as populações humanas, fauna, flora e toda a vida da superfície terrestre convivem. Isso não está em expansão. Isso tem que conviver no mesmo espaço. Pode passar. E aí, olhando para o Brasil, então, o que nós temos de Brasil? Isso foi um panorama global, só para situar. Pode passar. A ABRELP faz todo ano, desde 2003, o panorama dos resíduos sólidos no Brasil. É a única organização que faz isso com uma certa constância e hoje nós fornecemos esses dados para o Ministério do Meio Ambiente, para os governos estaduais, para planejamento e políticas públicas.
E aí, nós estimamos que em 2014, que é o último dado, o de 2015 sai daqui a um mês, vai ficar disponível para vocês. Nós geramos 78,6 milhões de toneladas, só no Brasil, e de resíduos sólidos urbanos. Isso dá uma média de quase 390 quilos por habitante por ano, por brasileiro. E aí você pensa, bom, então nós geramos 78,6 milhões de toneladas, como isso ficou ao longo do tempo? A série histórica mostra que nos últimos 10 anos cresceu 24%. Nesse mesmo período, a população brasileira não cresceu nem 5%. Ou seja, também não estamos mais ricos, nós sabemos muito bem. É porque nós temos, infelizmente, políticas de acesso facilitado ao consumo. E, aliado a isso, produtos com uma menor qualidade. Então, essa equação mostra que geramos muito resíduo e, infelizmente, o tratamento, a forma adequada não acompanha e vocês vão ver. Pode passar. Não sei se vocês se interessam por resíduos, mas tem uma política nacional de resíduos sólidos. Ela foi publicada em 2010. E o primeiro passo que ela coloca é não geração. Desde que ela foi sancionada, cresceu mais de 10% a geração de resíduos. Ou seja, não estamos fazendo ainda nem a primeira lição de casa, que é diminuir a geração. Bom, geramos 78,6 e quanto nós coletamos? 71,2 milhões de toneladas. E isso deu quase 350 quilos por habitante. Pode passar. Isso significa que tem uma diferença aí de 10% entre o que foi gerado e o que foi coletado. Ou seja, hoje no Brasil, os serviços de coleta, que são uma coisa muito básica, abrangem 90% da necessidade, né, conforme a geração de resíduos. Ou seja, nós temos aí 10% ou 7 milhões de toneladas que não foram coletadas. Aí você vai pensar, bom, então essas 7 milhões foram para lixões. Não. Não, porque o que foi para lixão está dentro da coleta. Isso aqui é o que não se sabe para onde foi parar. Então, foi para curso d'água, foi para a área de preservação permanente, foi para em fundo de quintal, onde o pessoal ainda tem uma prática muito primitiva, que é enterrar ou queimar. Por quê? E isso nós todos faríamos também. Você vive numa cidade que não há saneamento básico, não há coleta. Você vai conviver com o seu resíduo? Você vai formar um montinho na porta da sua casa? Porque para nós é colocar hoje o lixinho na porta e dali a algumas horas ele some, como uma mágica. Mas tem pessoas que colocam, no dia seguinte continua, no outro dia já começa a cheirar, atrai vetores, fora a estética, a autoestima de conviver com o lixo. Então, isso tudo faz com que a pessoa acabe levando para o fundo, enterra ou queima, que é uma prática inadequada nos tempos de hoje. Deixa eu passar. Mais de 20 milhões de pessoas, de acordo com as nossas estimativas, fazem isso, vivem essa realidade de não ter um sistema simples, ou serem atendidas por um sistema simples de coleta de lixo, como nós todos temos. Deixa eu passar. Bom, agora a gente passa para o outro lado, que é o da coleta. Então, teve a coleta, o caminhão foi lá, coletou, aí ele chegou numa bifurcação. A prefeitura não sabe para onde vai. Ela tem o caminho da esquerda, que é para levar para um aterro sanitário, ou ela tem o caminho da direita, que é o lixão. O aterro sanitário cobra, em média, 90 a 100 reais a tonelada. O lixão cobra 5 reais. É irregular, é ilegal, é crime ambiental, mas na ausência de fiscalização, pode passar. Então, hoje, nós temos, pode passar, essas quantidades sendo encaminhadas diariamente. Quase 60% do que é coletado vai para aterro sanitário. Mas 40%, 80 mil toneladas por dia, vão para lixões ou vão para aterros controlados. Aterro controlado é um lixão maquiado. Alguém colocou uma cerquinha, cobre com alguma terra diariamente, mas não tem as medidas de controle de poluição. Então, é uma forma de lixão tão perigosa quanto. Pode passar. E essa disposição inadequada também afeta um monte de gente. São quase 30 milhões de toneladas
que em lixões e aterros controlados afetam 78 milhões de pessoas. Se você somar com as 20 milhões que não tem sequer o sistema, você tem metade da população brasileira hoje sofrendo os impactos da má gestão de resíduos sólidos. Por quê? O lixão, o aterro controlado, ele permite contaminação das águas subterrâneas, das águas superficiais, do solo, emissões atmosféricas, propagação de doenças, afeta a fauna e a flora ao redor do local, uma série de impactos ambientais e que acabam afetando as populações. Hoje você não tem essas formas de disposição muito longe dos centros urbanos, ou mesmo dos vilarejos, dos povoados. Você tem tudo isso muito perto e essas pessoas sofrem diretamente esses impactos, metade da população brasileira. Mas não fiquem deprimidos, tá? Isso tudo tem solução. Pode passar. A gente, lá na Brelp, também, né, por ter muito contato com a ISVA, que é a Associação Internacional, trocar muita experiência com outros países, a gente acha que tudo isso, essa forma de se levar para lixões, de sequer coletar uma boa parte do que em outros países é visto como recurso, é porque nós temos um sistema linear. Um sistema linear que custa muito dinheiro. Você tem coleta, transporte e leva para a disposição final, que ou é um lixão ou é um aterro sanitário. Quer dizer, e ainda se vai para aterro sanitário, ainda custa um pouco mais. Esse sistema ele não agrega nada para o sistema maior da sociedade. Ele é custo. E é por isso que quando o prefeito olha na agenda dele política, fala, deixa eu ver o que eu vou priorizar, o que vai me dar voto. Peraí. Lixo o pessoal só percebe quando falta coleta. E aqui a gente tem um contratinho mais ou menos, então resolve. E aí fica assim, você não tem uma valorização, você não tem uma prevenção, não tem sequer políticas que digam para o cidadão escolher melhor o que ele vai consumir. E aí, esse sistema linear, onde muito pouco retorna para a indústria, que é a dita reciclagem, acaba não sustentando. Bom, quanto isso custa para o sistema? Né? Nós mensuramos há pouco tempo, junto com a ISVA, quanto custa ter um lixão no quintal. Um lixão, hoje no Brasil são mais de 2.000 lixões ativos. Muito próximo de países como Índia, nem a China tem tantos lixões. São países que realmente têm uma grande população e um difícil controle. O Brasil já tem uma lei de crimes ambientais, que está completando 20 anos, você já tem uma política nacional de meio ambiente, que desde 88, alguns de vocês não eram nem nascidos. Então, quanto isso custa? Né? Nós estimamos, assim, numa estimativa muito conservadora, isso custa entre 250 e 60 milhões de reais, de dólares, por ano. Só os custos ambientais. E o que são esses custos ambientais? Os custos de contaminação de lençol freático e, principalmente, de emissões atmosféricas. Pode passar. E tem um custo para a saúde. Aí, quando a gente fala que tem custo para a saúde, o político já vê com outros olhos, né? Porque isso envolve um eleitorado. Felizmente, os animais, a fauna e a flora não votam, né? E esse custo ele é ainda maior. Então, estima-se, isso tudo tem um estudo disponível, quem quiser me pede, é gratuito. Foi feito com toda a metodologia da ONU, para a gente estimar isso para o Brasil. E aí o custo, e assim, numa estimativa, de novo, muito conservadora, nós estimamos que 70 milhões de pessoas são afetadas pelos lixões. Nós consideramos um universo de 700 mil pessoas só. E esse custo varia entre 400 e 750 milhões de dólares para os cofres públicos. Aí você fala, mas como é que você mede, né, o impacto na saúde da população? Doenças, horas de trabalho que a pessoa perdeu para se recuperar da doença, autoestima, tratamento psicológico, tudo isso foi mensurado e deu essa conta que, assim, na nossa opinião, ela é bem maior, né? Mas isso é bem conservador. E somando as duas contas, você tem entre 700 milhões e 1 bilhão de dólares só com custos ambientais e de saúde pública, porque o país insiste em permitir que se faça a prática de lixões. Só por isso. Pode passar. A política nacional de resíduos sólidos, ela coloca um sistema linear.
saindo da lógica do transporte, né, daquele linear que permite realidades como lixão, para uma lógica circular, que é você olhar o resíduo enquanto recurso. Se você olha o resíduo como recurso, você não desperdiça. Você não leva para lixão para apodrecer, para causar todos esses custos. Você aproveita, você permite tecnologias que tratem, que gerem energia, gerem fertilizante, emprego e renda, poupa recursos naturais, porque não precisa extrair matéria-prima virgem. Pode passar. E esse é um sistema que não é muito simples de se implantar. E é por isso que ele é tão raro hoje. Não há uma cidade hoje no Brasil que tenha um sistema como esse, infelizmente. Mas que é uma realidade já em outros países. Tem as suas adequações, é claro, mas que a gente precisa começar a olhar e ver que é um sistema possível. Aí vem uma segunda pergunta. Quanto custa? Porque, assim, se fosse barato, seria muito mais fácil fazer e encerrar os lixões, né? Pode passar. Esse também foi um estudo que a Brelp fez e está disponível para download. A gente estima, assim, com as tecnologias mais básicas, você precisa de um investimento em 5 anos de 7 bilhões de reais e uma operação, porque esses maquinários, tudo isso custa, mão de obra, de mais 11,5 bilhões. E até 2031, um acréscimo de 2,8 e 14. Se você considerar umas tecnologias mais sofisticadas, mas que também vão agregar mais valor para o resíduo, você acaba acrescentando um pouco mais, mas também não é tanto. Se você for olhar só de investimento de 2023 a 2031, são 11 bilhões de reais, que podem ser muito bem junto com a iniciativa privada, não precisa sair necessariamente dos cofres públicos. E a operação, e aí isso demanda um pouco mais de estudo, você tem aí até 15 bilhões por ano para fazer a engrenagem rodar bem. E aí vamos voltar só atrás e pensar, peraí, você disse que os lixões custavam tanto para a saúde e para o meio ambiente, e agora você disse que o sistema custa tanto. Então, o que vale a pena? Ficar remediando ou investir em infraestrutura? Sem dúvida, vale a pena investir em infraestrutura. O custo de ficar se remediando, cuidados paliativos e de alguma forma correr atrás de todo o prejuízo, vai custar custa uma média de 14 bilhões de reais. O custo da solução é metade. Então, vocês, como futuros engenheiros ou como já engenheiros, têm que pensar dessa forma e convencer e dar bases para políticas públicas que pensem na prevenção e instalar essas infraestruturas, pensar tecnologias de baixo custo, pensar em soluções que sejam acessíveis para os municípios brasileiros e trabalhar com essa psicologia de que, olha, remediar custa muito mais caro e custa vidas. Eu não estou falando nem aqui das perdas. Fora a perda de biodiversidade. Isso a gente está falando de sustentabilidade para valer, na realidade. Pode passar. E aí, como reflexões finais, eu já fui tecendo algumas, mas para quem é do setor de resíduos, tem muita lenda, né? Muitas... não mentiras, mas assim, más interpretações, por exemplo, que lixo é ouro. Não é ouro, é recurso. Se você trabalhar o recurso, você vai ter produto, você vai ter retorno. Simples assim, ninguém vai ficar muito rico com resíduos. Vai fazer a forma certa e vai ter o seu trabalho como todo mundo tem nas outras áreas. Pensar o local, mas sem perder de vista o global. Tá? Então, tem 1000 soluções legais lá fora, que podem inspirar ações aqui, não necessariamente trazer e encaixar. Não, como o pessoal diz, tem que ser trabalho de alfaiate. É costurar essas soluções para o tamanho certo das cidades brasileiras. Pensar nisso também. E que o custo da inércia é 2 vezes maior do que o custo de se pensar em soluções desde o começo. Pode passar. Só para quem não conhece a Brelp, para encerrar, a Brelp é um nome enorme, já completa 40 anos esse ano, então, além de atender as associadas, que hoje não são 50, são 40, nós fazemos muita pesquisa internacional.
E dessas pesquisas internacionais é que saem essas publicações e essas informações que servem o poder público brasileiro hoje. E também temos bastante trabalho com a ONU, temos feito com a UNEP, enfim, pensando também no contexto das mudanças climáticas. Todas as nossas publicações são gratuitas para download na website, pode passar. E quem quiser também tirar mais dúvidas, as que não consegui tirar aqui, ou, ai, caramba, lembrei, quero perguntar uma coisa, pode me escrever que eu estou à disposição, tá bom? Obrigada.